Olá, segundo ano, nós vamos realizar o nosso livro de ciência das páginas 84 até 88, tá? Nós vamos falar sobre as relações entre plantas e solo. Vamos ler lá na página 84? A maioria das plantas vive no solo, que é onde suas sementes germinam e dão origem a novas plantas. As plantas também se relacionam com o solo por meio da raiz, que serve para prender as plantas no solo e retirar dele a água e os sais minerais de que elas precisam para viver, né? Nós vamos observar aí no livro de vocês alguns exemplos, tá? Das plantas e suas raízes. Nós temos aí o pé de mandioca. Olha só como é que é a raiz do pé de mandioca. Temos aí o pé de arroz, né? Que eles ficam em lugares alagados. E as raízes ficam na parte de baixo, tá? Da água. E temos aí uma árvore bem grande, né? E a raiz dela fica por cima, né? Do solo, tá bom? Aí na página 85 está perguntando assim: qual é a parte da planta que permite a relação entre o solo, entre ela e o solo? É o que prende ela lá no chãozinho. Qual é a parte? Que parte é essa? Na página 86, temos aí a questão número 2. As relações mantidas entre as plantas e o solo permitem que as plantas vivam e se desenvolvam. Sabendo disso, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Vocês vão ler, vão botar V para verdadeiro e F para falso, tá? Número 3. Observe os desenhos que representam um pé de milho e uma roseira. Circule as partes dessas plantas que permitem relação entre elas e o solo, tá bom? Depois vocês vão escrever na linha abaixo o nome da parte da planta que você circulou, tá? Número 4. Para fazer uma horta saudável é necessário escolher uma terra fértil, isso é, que favoreça o crescimento das plantas. As raízes encontram no solo os recursos de que as plantas precisam para viver. Marque a alternativa que mostra quais recursos são esses, tá? A tia falou lá na frente. Esse texto aqui tá falando, tá bom? Da página 84. Vocês voltem lá e leiam, tá bom? Relações entre plantas e animais. Existem vários tipos de relações entre plantas e animais. Observem algumas delas nas imagens abaixo. Olha só o morcego aí. Muitos morcegos se alimentam de frutos e do pólen, que é o pó amarelo presente em algumas flores. Ao levarem o pólen de uma flor para outra, os morcegos ajudam a planta a se reproduzir. Temos aqui as araras. Elas fazem um ninho dentro de troncos de árvores, né? Elas usam as árvores como se fossem as casinhas delas. Temos aqui, ó, os veados se alimentam de plantas e se protegem de caçadores, escondendo-se na vegetação. Aqui, ó, no meio do matinho ele está se escondendo, né? E aqui nós temos as abelhas que também se alimentam do pólen de algumas flores. Ao passar de uma flor para outra, elas também ajudam a planta a se reproduzir, tá bom? Nós vamos para a página 88, tá? Aqui nós temos uma tirinha, vocês vão ler essa tirinha e depois vão responder as perguntas abaixo, tá? Como a flor estava se sentindo no primeiro quadrinho? E depois que Garfield passou por ela, como ela se sentiu? E a número 2, qual é a sua opinião sobre a atitude de Garfield no segundo quadrinho, tá? Vamos responder até aqui. Beijos!